Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Alessandro e nós estamos em mais um momento de oração. Um momento muito precioso que nós separamos para nos aproximarmos do nosso Deus, consagrando-nos e entregando diante dele as nossas súplicas e as nossas petições, convictos de que ele, em sua imensa bondade, misericórdia e graça, ele nos atende, mesmo que às vezes com gemidos inexprimíveis, quando nossa alma não consegue expressar aquilo que o nosso coração sente. A Bíblia nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo nos momentos onde nós não conseguimos orar, nós buscamos ao Senhor, porque é aí neste momento que Ele tem resposta para cada um de nós. E por isso eu quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você curta o nosso vídeo e que principalmente você comente aqui embaixo o seu pedido ou até mesmo o seu agradecimento. Eu sei que pouco tempo se passou desde que nós iniciamos este momento de oração, mas se você tiver um testemunho também, nós ficaríamos muito felizes em poder receber esta mensagem de você. Então aproveite os comentários e deixe aqui o seu testemunho, o seu pedido ou o seu agradecimento. Hoje eu quero pensar com vocês o que está registrado em Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder fazê-lo. E a nossa reflexão hoje gira em torno de algo muito importante. Quando você faz bem às pessoas, reconhecem a paternidade de Deus na sua vida. Em outras palavras, quando você abençoa outras pessoas, você está demonstrando uma característica direta do seu pai. Isso é muito interessante porque geneticamente nós se parecemos com alguém da nossa família. Às vezes, e na maioria das vezes, com o pai ou com a mãe. Mas pode ser que você pareça com um tio, com um avô, com um primo. Essa aproximação se dá em virtude de uma carga genética familiar que vocês carregam. Então é normal, e isso acontece, por exemplo, na minha família. Eu tenho um filho, o Mateus, e todo mundo que me conhece diz que o Mateus é a minha cara. Por quê? Porque ele carrega a minha carga genética. Então quem me conhece e vê o Mateus automaticamente identifica nele características do seu pai. E isso é muito interessante, porque isso me aproxima ainda mais dele e ele de mim, porque nós percebemos que eu carrego em mim a alegria que ele tem, parte de mim, que possa ser identificada com facilidade por outras pessoas. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos promovidos na categoria espiritual, porque até aquele momento nós éramos apenas criaturas de Deus, mas a partir do momento que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Nós somos adotados por esse Deus. E agora que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós precisamos ter características que nos assemelham ao nosso Pai. Ao ponto que as pessoas precisam olhar para mim e para você e identificar com facilidade que existem na sua vida e na minha vida atitudes que são diretamente atribuídas ao nosso Senhor. E a principal atitude, inclusive um sentimento
universal, todos nós se movemos por esse sentimento, que é o amor, que é a prática da caridade, que é a prática de fazer o bem. Ela está diretamente associada com a transformação que houve na nossa vida. Porque antes de Cristo, vivíamos uma vida completamente egoísta, pensando apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas nossas vontades, naquilo que nós precisávamos. Mas quando você aceita Jesus, uma das características que vai sendo transformada na sua vida é um aspecto mais altruísta, um desejo de ajudar, um desejo de estar contribuindo com aqueles que têm menos ou com aqueles que nada possuem. E o texto que nós lemos nesta noite nos ensina exatamente isso, quando ele diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, e estando em sua mão, poder fazê-lo. É claro que nós não estamos aqui dizendo que você deve pegar tudo que você tem e dar aos pobres, como foi dito, por exemplo, aquele jovem rico, mas o que o texto está dizendo é que, tendo você a oportunidade de ajudar alguém que está necessitado, você precisa fazê-lo. Porque isso vai fazer com que essa pessoa, primeiro, seja abençoada na sua necessidade imediata. Mas segundo, vai fazer com que essa pessoa identifique nesta atitude o amor de Deus na vida dela, sendo instrumentalizado através de você. Eu lembro que alguns anos atrás, mais precisamente em 2008, em janeiro de 2008, eu participava de um congresso nacional de jovens e adolescentes. Naquela ocasião, nós recebíamos como palestrante um missionário da África. E esse missionário disse algo que impactou muito meu coração. Ele disse que havia uma cultura na região que ele estava, na cidade que ele estava, onde os homens e mulheres adultos acordavam bem cedo para ir para a roça, para a fazenda, para tentar encontrar pelo menos banana verde, para que pudesse trazer no final do dia para alimentar as crianças. E os mais idosos, tendo consciência que já estavam prestes a morrer, ao invés de comer aquelas bananas porque iria alimentá-los, mas eles sabiam que pouco tinha, então eles preferiam dar às crianças para que elas pudessem ser alimentadas, e eles comiam uma espécie de fruta que era comum naquela região da África, que era chamado de cola. E essa fruta, ao ter contato com o suco gástrico, ela incha, dando uma sensação de que você está saciado. E havia um senhor, e naquela ocasião ele era um dos bruxos da cidade, mas que não podia fugir da cultura e da situação precária da sua cidade. Ele estava sendo um desses que estava passando essa necessidade e comendo uma dessas frutas para dar esse aspecto de saciedade. Esse missionário chegou junto com a sua equipe e ofereceu a ele um prato de comida. Queridos, parece algo tão simples, mas aquele homem se converteu a Cristo Jesus por causa de um prato de comida. E é claro que você pode pensar, foi por interesse? Não, queridos, porque o que estava sendo entregue para aquele senhor não era apenas comida, porque ele sabia que aquele prato de comida, embora naquele momento fosse um banquete, tendo em vista tudo aquilo que ele tinha passado de necessidade ao longo daquela semana, mas ele sabia que muito em breve ele teria fome mais uma vez. Então não era comida que ele estava recebendo, o que ele estava recebendo era amor, era cuidado, era compaixão, era empatia. Então, naquele ato do missionário, ele reconheceu o amor de Deus para com a vida dele, porque enviou uma pessoa que ele não conhecia para entregar um prato de comida a alguém que ele não tinha o menor contato. Então, quer prova maior do amor de Deus? Então, queridos, estando ao seu cuidado, à sua mão fazer o bem, não deixe de fazê-lo, porque isso é o desejo do nosso Pai e Ele quer que você se pareça ainda mais com Ele na prática do amor. Eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus, amado e eterno Pai, eu quero te entregar, meu Pai, essa pessoa que nesta manhã de terça-feira nos acompanha.
para que o Senhor possa abençoá-la, Pai, e que ela possa demonstrar em atitudes práticas como ela se parece com o Senhor, na prática do bem, na prática de se colocar no lugar do outro, na parte de sentir a dor do outro. E que as pessoas, meu Pai, que olharem para ele, olharem para ela, possam enxergar com muita clareza o Senhor na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude, Pai, a quebrar todo esse sentimento egoísta, todo esse sentimento de pensar apenas em nós mesmos, mas que possamos nos doar para abençoar outras pessoas e assim fazermos um mundo bem melhor, com a característica do amor, que é oriundo plenamente do Senhor, porque o Senhor emana o amor. E o próprio autor da primeira carta de João diz: Deus é amor. Nós cremos que o amor emana de ti e por isso nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Abençoa-nos, Pai, e nos ajude nesta caminhada de altruísmo e de doação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te dê uma semana abençoada e que você não perca a oportunidade de fazer o bem àqueles que então necessitam. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.